Pessoal, agradecer aí de coração, mais de 50 pessoas, tanto Brasil quanto Europa, tá? Espanha, Portugal, isso é muito legal, tá? Aí agradecer principalmente ao Celso, né? Passando esse conhecimento pra gente. E nós vamos sair agora do assunto da defesa do dono, né? Ou defesa do condutor, e vamos agora para guarda de objetos. Tá? Eu acho que são tudo assuntos, como ele tinha comentado, são exercícios muito difíceis, né? Com bastante técnicas e tal. Então nós temos que chegar e procurar, perguntar o máximo que puder, tá? Para poder a gente chegar e tá conhecendo mais coisas e melhorando cada vez mais. Onde o ringue realmente é um esporte assim maravilhoso, adorei, tá? Estou começando agora, né, a treinar alguns cães aí para poder estar participando, que eu estava só com um cão que era o Dago, de cliente. Agora, então, só daqui 2 anos vou estar voltando para a pista, tá? Mas adorei o esporte, conheci pessoas maravilhosas. Realmente, eu vi como família Mundial Ring, tá? Tantas pessoas como a Julie, o Rufino, o William, sabe? Andrei, várias pessoas que chegaram. O Léo, putz, várias vezes chegar a conversar, bater papo, e ele chegar, acolher, ajudar. Então isso que eu vejo o Mundial Ring. Mundial Ring é família. E o mais com relação ao Celso, é isso. Desde 2007, a primeira vez que eu conheci o professor, ele me passou a ideia de um Mundial Ring família. Ele passou uma ideia de carinho. Ele passou uma ideia... Pô, sem brincadeira. Vou falar uma vez que eu falei para ele. Estava em 2007 no seminário e, infelizmente, nós vemos assim muitas pessoas com problema de educação. Aí o professor chegou falando, e aí começa um falar de um lado, outro falar de outro, outro falar de outro. Ele simplesmente levantou da mesa, totalmente assim, chateado, se retirou do lugar. Aí, na época, eu não me lembro quem foi que chegou, foi até ele, trouxe. Ô, pessoal, e isso eu já vi em vários seminários isso acontecendo, tá? E isso é uma coisa chata, tá? Porque a gente precisa desse conhecimento, sabe? Desse carinho. Então, eu tenho mesmo que estar agradecendo ao senhor. E agora vamos falar sobre guarda de objetos. Deixa-me só acabar o que eu estava a explicar, que eu acho que entretanto aquilo caiu. Perfeito, Para pode falar. finalizar. O que eu estava a dizer é o cachorro em si, na sociabilização, nós muitas das vezes, há fases da vida do cachorro que eu não gosto de sociabilizar, porque eles têm, como umas crianças são pequenas, né? Uma criança pequena por vezes é insegura. Se a Perfeito. gente deslocar e ela não estiver habituada a estar independente, ela vai ter algumas dificuldades em se adaptar a novos meios. Estão a ver? Certo. E então, quando eles são jovens, muitas das vezes eu não mudo muito cenários para eles, até eles terem a maturidade suficiente para depois serem expostos a cenários mais complicados. Porque, por vezes, o que acontece? Nós, quando na Europa, é muito fácil sociabilizar, nos países do norte da Europa, é muito fácil socializar, porque existem clubes. Clubes têm 40, 50 pessoas. Tu levas o cachorrinho e toda a gente sabe como mexer num cachorro, toda a gente sabe como se aproximar de um cachorro. Tu levas para a rua e de repente vem uma senhora e diz: ai, o cachorrinho está lindo! E o cão pensa que vai ser atacado e devorado por aquelas mãos que vêm na direção dele, e a senhora só quer dar uma festa. Então as pessoas são mais incultas e, como são incultas, não têm uma forma correta de aproximar-se. Depois tem o Chico esperto que chega e começa a puxar a bochecha ao nosso cachorro, ou puxar a cauda. Portanto, nós temos de tudo. E essa Não há fase, uma qual que o senhor não cultura. gosta? Qual é a idade que o senhor Eu evita isso? normalmente, até cada cão é um caso, mas tem Perfeito. cães que, por exemplo, entre ali os 7 e os 10 meses, eu não os tiro de casa.
Ou Ah, seja, tá. eu não os tiro fora do ambiente onde eles andam. Ou seja, se eu, por exemplo, eu levar à rua, eu vou levá-los à rua onde eu levo habitualmente. Não levo para ambientes esquisitos. Estão a ver? Quando é que eu levo para ambientes esquisitos? Quando o cão já está formado e já o caráter dele já está estável e equilibrado. Estão a perceber? Porque até lá é fácil de aparecer algum problema. Porque, vamos lá ver, vocês imaginam, e no outro dia o post que o Márcio pôs é bem claro. Um cão até aos 12 meses é cachorro. Dos 12 aos 24 é juvenil, é um júnior. E dos 3 anos em diante é que ele é um adulto. Portanto, a gente não pode se enganar, não podemos pegar e dizer uma criança com 6 anos para andar a trabalhar de maçarete na mão e bater e ter que fazer coisas que são adultos terão que fazer. Se ela for capaz de o fazer, aquilo vai desequilibrar a cabeça dela, por certo. É muito importante que as coisas sejam feitas com uma estrutura e que sejam adequadas à estrutura delas. Não se pode saltar etapas, não podemos ter pressa. E nos cachorros não devemos os expor a coisas para as quais eles não estão preparados. Certo. E essas fragilidades são fundamentais. Está bem? Entendi. Entendi. Show de bola. E depois está pior, porque já agora um pormenor para o condutor. Depois nós ainda temos um problema mais grave, é que temos condutores, e eu sou condutor que quando vejo um problema, eu vou lá ajudar. Eu vou lá dizer, bora, 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 vamos lá. Mas temos condutores que não. Quando vem um problema, dizem, olha o parvo do cão, está com um problema, tem medo disto. Tal, lá tens medo. O cão sente, se existe um vínculo, o cão sente que o condutor está desagradado. Agora vocês imaginem ter medo de uma coisa e depois o vosso protetor ainda está desagradado com vocês. Concordo. Se calhar vocês passam a ter mais medo ainda, porque sentem-se mais inseguros, porque em vez de terem a proteção do protetor, não têm. Têm a recriminação do protetor, ou seja, tem o protetor a recriminar-vos porque vocês têm medo. Não pode ser. Certo. Portanto, há que... a primeira coisa, e uma coisa, nunca se esqueçam de uma coisa, isto é condução. Um cão é uma equipa, é um binómio. Perfeito. Não é o cão por si e o condutor é o chico esperto. Não. Ambos falhamos. Eu falho muitas vezes. Eu costumo dizer, eu falho. Quando o meu cão falha, sou eu que falhei antes. Porque eu não o deixei preparado para aquilo. E eu é que expus o cão da forma errada àquilo. Não podemos pegar e dizer, não, é o cão, é o cão, é o cão. É muito fácil acusar o cão, ele não se consegue defender. Certo. Ok? Ok. E para terminar sobre a sociabilização. Okay? Tá certo. Professor, podemos passar à guarda do objeto. Guarda do objeto. Como o senhor constrói esse exercício? Bom, este exercício, eu ainda hoje comentei no grupo de Mundo Ringue Brasil, um post de que havia lá uma pessoa, não sei ao certo, não conheço, não sei se conheço ou não, não tinha o nome, não consegui ver o nome, e a pessoa estava a fazer uma guarda de objeto com um pneu. E o cão andava ali, a pessoa ia com o clicker e isso assim estava a recompensar o cachorro. Mas não era já um cachorro bebê, estamos a falar de um cão que tinha pelo menos uns 8, 10 meses. A guarda de objeto, primeiro ponto, temos que ter um objeto que seja estável, seja equilibrado e que seja suficientemente bom para o cão se pôr em cima e perceber que esta é a minha tábua de salvação, é o meu bote, é a minha cama, é a minha zona de proteção. Estão a ver? Se a gente usar um pneu, o pneu é uma faixa fininha. Põe, tira, não é bom. Isso é para um cão já feito. Tá. Porque a maneira mais fácil e mais importante, a primeira regra que o cão tem que ter numa guarda de objeto é saber estar em contacto com o objeto. Porquê? Porque no caso do objeto se mexer, o cão tem que saber defender. Então a gente, na base, temos que introduzir imediatamente isso. Ou seja, na base o cão tem que saber estar em contacto com o objeto. O cão tem que ter um objeto que seja possível e que seja fácil a ele estar em contacto com o objeto. Certo. Para ajudar, nós não vamos começar... Existem algumas filosofias que acham que a gente deve começar pelo mais difícil. Eu digo, ok,
eu também gosto da vossa ideia, então vamos começar ao contrário. Você vai entrar no CrossFit e vai começar por levantar o máximo de pesos possíveis e vai começar a fazer logo aquelas as elevações em que só para cima e vai começar a fazer os exercícios todos mais difíceis. Não Onde tem é que está a lógica. inteligência dessa pessoa? É, Não tem lógica. Portanto, nós não devemos começar por expor o cão nos exercícios mais difíceis. Nós temos que dar bases para ele ser capaz de fazer as equações mais difíceis. Mas para isso temos que começar pelas mais básicas. Ok? perfeito. A guarda do objeto assenta, primeiro, esse é o primeiro pilar. Sem esse pilar, nada está bom. Certo. Depois do cão ter esse pilar, sim, podemos variabilizar, podemos mostrar vários objetos. É bom mostrar vários. Mas atenção, com cabeça. Com cabeça, porque é assim, se nós estamos a construir um cachorro, não é bom que ele falhe constantemente. E que a gente tenha que chamá-lo à atenção. É preferível que a gente possa pôr coisas que sejam possíveis ele de fazer para ele ser recompensado pelas fazer. Porque aí a autoconfiança dele vai crescer e não diminuir. Eu começo uma guarda de objeto quando um cachorro tem 8, 10 semanas. Como que é? 8, 10 semanas. 8 ou 10 semanas o senhor já começa a guarda de objeto. Exatamente. Uau. É importante porque a guarda do objeto é o exercício mais difícil do mundo do ringue. São dois homens com conhecimentos que vão lá tentar roubar o cão. E eles vão usar todas as artimanhas. Portanto, é importante que o cão tenha o máximo de recursos possíveis. Ele tem que ter anos de manusear aquilo. Imaginem um cara, eu faço jiu-jitsu há pouco tempo. Eu vou fazer jiu-jitsu com um cara que faz jiu-jitsu desde que tem 6 anos de idade. Eu estou morto. Certo. Eu estou morto. Eu posso ter força, eu posso até ser um gajo com potencial muito grande, mas ele tem uma bagagem gigante, de conhecimento que eu não tenho e de experiência. Portanto, o cachorro tem que iniciar-se de pequenino a fazer o exercício. E é logo a partir dos 3 meses. Deve ser feito em 2 variantes, na obediência e na proteção, separadas. Certo. Ok? O cão tem que começar por reconhecer uma coisa muito importante, que é a distância em que ele deve sair. E a distância para mim é como eu pus no post, que é entre 1 metro e 1,5 metro. Não mais. Porque é fácil eles soltarem-se com a idade, é fácil os cães agarrarem, soltarem-se e começarem a sair mais cedo. E eu já perdi uma taça de Portugal porque, Vasquinho, por favor, o pai está a falar, está bem? É o meu filhotinho com 4 anos que estava a fazer. Mas eu já perdi uma taça de Portugal, que não foi da forma mais correta, porque o figurante tinha os pés sobre a linha, mas o juiz achava que não e pediu-me se eu lhe arranjasse fotografias ou vídeos, que ele dava-me os pontos e eu ganharia a taça. E na realidade eu depois fui lá com as fotografias e com os vídeos, porque foi ele que me os pediu, não foi porque eu tive a iniciativa. E no final acabou por não me dar os pontos e eu fiquei em segundo a 2 pontos do primeiro, quando eu tinha recebido mais 5. E a realidade é, o figurante tinha um pé em cima do risco e o outro pé ia no ar já dentro dos 2 metros. Só que a fúria, quando saiu com tamanha carga, com tamanho impacto, que agarrou por uma perna e jogou para quase para os 5 metros à cambalhota para o chão fora. Mas o início do exercício, o homem já tinha o pé lá dentro. Certo. Tinha um em cima da linha, que já estava, já se conta, e o outro estava já dentro, a meio da linha, ia no ar. E ela apanhou pelo pé no ar e fez-o tombar. E então, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que se nós o cão só sair a 1,5 metro, ou 1 metro, as dúvidas não existem. Estão a perceber? Portanto, é fundamental que ele saia curto. E curto é começar de raiz a ensiná-lo a sair curto. Não é esperar que ele tenha deixá-lo sair longe, 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 e de repente, agora que ele tem 3 anos e a gente vai para o 3, agora tens que sair curto. E Então, ele diz assim, espera lá, mas
que é E que eu como andei aqui a desde o fazer este início o tempo senhor todo? vai usar a guia para poder limitar. Isto é uma coisa que é fundamental que as pessoas percebam. Não se treina um cachorro sem coleira e sem guia, e sem arnês, sem peitoral. Não se treina. É fundamental nós usarmos uma guia, um peitoral, uma coleira para o cão. Porquê? Porque nós temos que garantir que ele não tem hipótese de fazer errado. Certo. Porquê? Porque nós não estamos em obediência. Nós não estamos em nenhuma outra coisa que o cachorro, quando trabalhamos mordidas, o cachorro autorrecompensa. Se ele estiver solto, ele pode se autorrecompensar mordendo. E depois É, de ele ter se autorrecompensado, como é que nós vamos resolver o problema? Eu compreendido. uso o Rotaflex, eu uso muito o Rotaflex para iniciar as guardas de objeto, eu gosto. Gosto de trabalhar com o Rotaflex. O Rotaflex permite trabalhar muito bem as distâncias serem fixas, e dá aos cães uma boa qualidade na saída, porque inclusivamente eu de vez em quando posso trabalhar-lhes a frustração, posso Certo. trabalhar a forma. Laurinho, meninos, dá-me só um minuto, meninos, desculpa, lá para dentro. Eu gosto de trabalhar porque dá uma boa percussão na saída, dá um bom impacto, um bom disparo. Quando nós trabalhamos sem trabalharmos, sem se trabalhar bem, por exemplo, sem o cão ter um arnês, sem ter nada disso, o cão vai ter uma saída indecisa, porque como nós lhe estamos a explicar distâncias, ele tem muito mais dificuldades. As pessoas podem dizer, mas e há pessoas que já me disseram, mas eu no Obedience não uso trela. Mas no Obedience, se o cão, tu tens os biscoitos na mão ou tens a bola na mão. Se o cão não fizer o que tu queres, tu não clicas e não lhe dás. Mas na mordida, ele já chegou, já meteu a boca, já se satisfez. Portanto, já não há como dar a volta à questão. Ele já saiu a 3 metros, já se satisfez. A gente pode fazer o quê? Mesmo que a gente o vá castigar, se ele for um caráter rijo, ele vai dizer, não, ok, mas como existem pessoas que sabem que vão ser punidas, mas fazem na mesma, porque dizem assim, não, eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou. Vai haver uma Certo. consequência. Não faz mal, eu aguento. Estão a entender? Portanto, a guia, o peitoral e a trela é fundamental. Eu estou agora a pegar num cachorro, pastor alemão, fantástico, o cachorro é muito bom. Um cachorro com umas drives fantásticas. Ele é filho de um dos melhores pastores alemães que eu já julguei na minha vida toda, que é o Famas. Ele ganhou um cacite quando eu julguei em Paris, em França. Havia 14 ou 15 cães, a maioria malinois, holandeses, e foi o pastor alemão que chegou lá e arrasou aquilo tudo. Uau. O cão tinha 7 anos e meio, ou quase 8, e fez os saltos todos no máximo à primeira. Eu fiquei roxo a olhar para aquilo, porque num pastor alemão a capacidade de salto é o que muitas vezes os limita. E este Perfeito. cachorro eu estou a pegar nele. Mas ele veio para mim com 9 meses. Ele não sabia estar numa trela, nem numa coleira, nem num arnês. Eu tenho que começar isso agora. É uma chatice, é muito mais Entendi. complicado. O cão adapta-se muito bem, porque eu, a primeira vez que lhe pus o arnês, ele parecia uma corça aos pulos e ao fim de 2 minutos já corria atrás da bola. Mas há cães, não tendo este património genético tão bom, o mais provável que iria acontecer é que se calhar demorávamos 4, 5, 6 sessões até ele se sentir confortável no arnês, por exemplo. Certo. Isso era uma chatice. Estão a entender? É isso que a gente tem que ter cuidado. Ou seja, o cachorro de pequenino tem que saber estar num arnês. As primeiras mordidas, vocês veem um vídeo no meu canal da Rari, a bebezinha com 8 semanas, a fazer ataques presa no peitoral. Perfeito. A É trabalhar com só falar para acessórios, as pessoas. a atravessar obstáculos, já com 8 semanas. 8 semanas. 8 semanas. São 5 quilos de cão. São 5 quilos de cão. Travou um pouco. Travou um pouco. Aí, melhor. Voltou? Mas é Aí. fundamental ela sabe estar num arnês. Tá bom, tá bom.
Certo. Oi? O anês é o peitoral, viu, pessoal? Que tem alguns não conhecem. O anês é o peitoral. Opa, travou de novo. Tá? Travou de novo, professor. Ok. Não é a internet, é algures da internet. Aí, voltou. E eu estava a Sem dizer, problema. esta cachorra, ela está a trabalhar bem e não é porque o arnês pertencia à garra. Porque o arnês que ela tem, Certo. com 8 semanas, é o arnês que pertencia à garra, que foi da Fúria, foi do Novi, foi da Maxi, que foi da Pilar, foi de muitos dos meus cães e que Uau. agora está na bebé. Porque eu vou guardando o meu material e eu guardo. E são fases que os cachorros crescem muito rápido e a gente um dia tem um outro cachorro e portanto aquilo vai nos fazer falta. Mas é fundamental o cachorro saber estar na guia no peitoral, Certo. ok? Certo. O que o Nenê, um adestrador daqui, ele estava perguntando, né, como fazer essa base. E aí o senhor explicou, né, que realmente o senhor não usa a clica, o senhor usa o reforço, mas tem que usar a guia. Não elimina a guia. Não é isso? Não, a guia Tá é certo. fundamental. Tá certo. E, e aí, qual é a continuidade depois disso? Então, o senhor falou que com 2 meses, o senhor já começou a fazer a guarda de objeto nesse filhote. Qual seria o próximo passo? Portanto, o primeiro passo, e eu vou montando todos os exercícios, ou seja, não só faço guarda de objeto, ok? Um dia tem guarda de objeto, outro dia tem escolta, outro dia tem acessórios, outro dia tem fuga com tiros, todos eles são diferentes. Outro dia tem chegadas ao abrigo, outro dia tem acessórios, guarda de objeto, cana, escolta, portanto, eu tenho uma estratégia, eu normalmente faço um programa, uma estratégia de desenvolvimento disso. Isso é um plano como quem já fez musculação, quem faz musculação na academia, tem um programa, 3 séries disto, 2 daquilo. Eu faço exatamente a mesma coisa. Ou seja, tenho um plano, eu faço um plano para cada cão, um plano de construção de cada exercício passo a Uau! passo. É isso que nós precisamos. Lembra quando o senhor me falou com relação dos 6 passos? Eu ficava enchendo as paciências do senhor. Por quê? Eu vejo o seguinte: planejamento, disciplina, o que o senhor falou, olha, não, o cão ele tem uma sequência. Isso é legal, porque muitas vezes você vai e volta, eu vou fazer aquele, volta. Não, isso que o senhor acabou de falar, eu até gostaria de depois, se o senhor não me permitir, se o senhor passasse novamente os 6 passos para passar para pessoas que não Quando assistiram. hoje, Na outra, eles podem consultar a tua live, está no teu Instagram. não. O senhor não passou na live passada. O senhor passou na live que o senhor Ah, fez. no vídeo, no Zoom. Isso, no Zoom. Primeira que foi no Zoom. Né? Isso é muito Ok. interessante porque nós precisamos desse direcionamento. Na realidade aqui, eu sou treinador de rua. Eu trabalho com cães de rua. Mas a maioria tiveram um início no IGP, que eram os esportes que nós tínhamos mais. Então, a base é diferente. Tipo, o senhor tem uma base limpa dentro do Mundial Ring. Eu falo como assim? Eu praticava Muay Thai. Só que antes do Muay Thai eu era taekwondista. O chute era diferente. Então, você não Sim. tem aquela base igual. E o que eu estava pedindo para o senhor é esse planejamento que o senhor está falando. O senhor fez esse trabalho com os cães. Isso é muito legal, tá? Porque eu achava que treinamento de cães eu ia fazer o 1, o 2, o 3. Não, alto nível, Não. eu já treino direto 3, né? Sim. Mas como isso? Até que idade? Como que eu faço? Desculpa, até pode parecer
uma pergunta ou assim, uma situação bem, talvez não tão profissional, né? O cara, não, mas como não sabe formar dessa forma, desse jeito? Não, eu quero ver o passo de quem está ganhando, de quem tem Não, esse, a né? realidade, a triste realidade é que eu, por exemplo, ainda no outro dia me apercebi e vou fazer alguns vídeos a esclarecer isso, porque, por exemplo, eu no outro dia apercebi-me que há pessoas que não sabem como brincar com um brinquedo com um cão, e treinadores profissionais É, fazem movimentos, há treinadores profissionais que fazem movimentos que comprometem as cervicais do cão a longo prazo. ó, deixa eu ver. Por exemplo, outra coisa importante, há treinadores que confirmam os cães, por exemplo, se quiseres ir fazer IGP, dá-te jeito que um cão puxe o brinquedo, que ele morda, ou que agarra a bola e que vá tracionando, puxando, puxando. Mas se quiseres fazer mundo e o ringue, isso compromete tudo. Perfeito. Se não quiseres fazer IGP, é uma técnica horrível, porque depois tu tens um cão que puxa com tanta força que te magoa nos braços, magoa nos ombros. Eu com alguns colegas do meu serviço que já têm lesões de ombros por causa de durante anos trabalharem com cães a darem safanões e a darem puxões a frio, que vão acabando por fazer fibroses nos tendões. É muito importante que uma pessoa que treina cães trabalhe os ombros. Tem que fazer musculação para o ombro, sim. Tem que fazer trapézio, sim. Tem que fazer lombar, sim, porque senão vai vir a ter problemas um dia. Especialmente quando nós apanhamos cachorros, como eu tenho aí um presa canário, que tem para aí uns 70 quilos. Ele vai dar um puxão e a gente vai rasgar o músculo. Vai rasgar o tendão. Portanto, nós não podemos permitir isso. Temos Perfeito. que ter essa condição. Mas temos pessoas que já têm lesões porque, precisamente, os cães que eles tiveram puxavam demasiado, davam com aqueles golpes de rinche, estavam o tempo inteiro a puxar. Se não for para o IGP, não ensinem o cão a fazer isso. É péssimo. Para qualquer dono, Perfeito. é péssimo. Eu tenho um senhor que tem 76 ou 77 anos, o cão mais velho dele que iniciou noutra escola, ensinaram o cão a fazer aquela palhaçada, o cão vai para a IGP, mas ensinaram o cão a fazer aquela palhaçada na bola e no mordedor. O senhor, para conseguir Perfeito. brincar com o cão dele, ele quase não consegue, o cão quase o faz cair de cabeça para o chão. E então Claro. eu arranjei uma técnica, e esta é muita gira, esta é uma dica, esta é uma dica, Ah, esta é uma dica. apontem aí, Vamos lá, vamos este é o anotar. momento de apontar. Eu arranjei uma técnica que é meter um elástico na pega do mordedor ou na pega da bola. Perfeito. Você Porque vai aí, quando o cão diminuir. puxa e dá os golpes de rins, Show. ele é amortecido e não vai dar, não há violência sobre as articulações e sobre os nossos tendões. Certo. Show. Estão a Perfeito. perceber? Mas isto foi uma ferramenta de recurso. O ideal era que ninguém, a não ser queira Treinasse fazer isso. IGP, deixe o cão fazer isso, porque é mau. É mau. Estão a perceber? É a forma mais fácil de bloquear uma mordida. Muitas das vezes a gente vê as pessoas fazerem isso porque o cão não tem uma mordida estável e firme, e então o cão, dessa forma, se confirmarem o cão, quando ele puxa com os rins, a mordida está firme e está fixa. Estão a Perfeito. perceber? Por isso eu não fico muito contente de quando no IGP tem que julgar os cães que tracionam, não fico propriamente muito feliz por ter que valorizar isso. Porque eu Compreendo. sei que é uma das melhores maneiras de esconder um cão com uma mordida insegura, instável. Porque um cão ao tracionar esconde muito se o cão vai fazer isto na boca ou se o cão está ali, né? Se o cão está a tirar, Certo. ele não consegue fazer isto, ele não consegue mastigar. Se ele tiver sem tracionar, a gente consegue ver se ele está a fazer isto ou não, né? Se ele tiver a Perfeito. fazer isto, a gente vê. Se ele tiver a tracionar, é a forma mais fácil de esconder isso. Por isso, eu, se for comprar um cachorro, não compro cão nenhum que puxe. Não compro. Para serviço, para empresas de segurança, eu não compro. Porque o cão pode ser bom, atenção. Mas aquela mordida vai esconder, aquela mordida esconde a natureza da mordida do cão. Compreendi. Pode não ter uma mordida forte e firme,
e aquilo é uma forma boa de esconder, de tracionar. Tá, professor, então antes da gente chegar e continuar com a guarda de objetos, só para poder passar pro pessoal, passo um. Primeiro Do passo. quê? Não, dos 6 passos do senhor. Ah! Tá. Isso não é guarda de objeto, isso Não, é não, não, não. aprendizagem de Fazer o comportamento, trabalho da aprendizagem. técnica de treino. Isso. Esse trabalho, para depois a gente voltar na guarda de objeto para as pessoas continuarem. Que aí vai ter muita pergunta com relação. Já com relação a esses 6 passos, o Rufino mesmo da GM de Jundiaí, ele perguntou aonde ele poderia usar, em que fase ele usaria o E-Colar. Eu falei que o senhor explicou que é só entre os 5 e os 6. Não é isso? Na minha opinião, acho que nós devíamos fazer uma só sobre os 6 passos. Maravilha. Porque a Bruna realidade falou, beleza. Os 6 passos é uma coisa muito grande, ou seja, uma matéria muito grande para ser explicada. Tu vês o que ele estava a explicar, a dúvida dele é entre o 5 e o 6, né? Quando usar o e-collar, né? E aí, obviamente, é entre o quinto e no quinto, normalmente, que nós usamos. Perfeito. Para quê? Porque quando se usa o e-collar e se usa corretamente, nunca se usa para ensinar o cão, nem para castigar o cão. Ao contrário do que as pessoas pensam, o e-collar serve para acelerar respostas, não para castigar. Se produzir desconforto no cão, se produzir dor no cão, é mau, é errado, é negativo. Tá, professor, o que o senhor falou aí... Eu espero que toda a gente ouça o que eu estou a dizer. Tá. Que é a realidade. Porque se há uma coisa que produz dor ou que produz desconforto elevado, vai criar problemas com aquele comportamento. E se o cão for sensível, pode partir. Se o cão for duro, vai fazê-lo querer mais vezes aquilo para entrar na briga. Certo. Portanto, há que ter cuidado quando usamos determinadas ferramentas. Eu vejo muitas pessoas falarem de ferramentas e eu vejo muitas vezes as ferramentas serem mal usadas. Porque as pessoas veem usar, não entendem, porque viram usar num determinado ponto e acham que aquilo é igual para todos os cães e é igual para todas as situações. Não é. Não é. E eu acho que a melhor coisa que as pessoas podem ter na vida é querer aprender e quererem conhecer mais. Agora, pensarem que porque veem um grão de arroz que já sabem como é que se planta o arroz e como é que se faz um quilo, é outra história completamente diferente. Perfeito. Professor, desculpa cortar no senhor. Fala para mim só os 6 nomes, os 6 passos, os nomes. Não vai explicar eles. Vamos conversar com o senhor vai me falar, olha, tal dia eu posso, vamos marcar uma outra live e aí nós vamos falar sobre isso aqui, sobre esses 6 passos, tá? Aí nós vamos conversar. E aí, o senhor me dá um toque final com relação à guarda de objeto, porque já falta 20 minutos para terminar, né? E eu iria falar para todo mundo aí que agora, se tem alguma pergunta com relação à guarda de objeto e defesa do dono, já pense agora, já passe agora para a Bruna, para a gente poder chegar e estar conversando com o professor, tá? Então, só passa para a gente. Primeiro passo. O primeiro passo é a indução de comportamentos. Nas técnicas de aprendizagem existem 2 formas de abordar. Existem a forma que é o free shaping, que é que as pessoas esperam que o cão chegue ao comportamento sozinho, e sinceramente para mim e para quem treina muitos cães é inviável, porque não tenho 3 horas para estar à espera que o cão se sente. Justo. Para que eu possa recompensar por sentar. Portanto, na minha forma de trabalhar, eu trabalho pela indução de comportamento, ou seja, eu vou provocar o comportamento. Perfeito. Eu vou fazer com que o cão chegue ao comportamento para poder recompensar. Tá certo. Ok? 2. Essa é a primeira. 2. A segunda é a fase de confirmação da antecipação do comportamento, ou seja, quando o cão já começa a conhecer quais são as rotinas que nós
em que ele é recompensado, ele vai começar por fazer essas rotinas e nós vamos meter o comando e vamos reforçar porque ele está a querer fazê-lo. Então, confirmar a recompensa. Confirmação da recompensa. 3. O terceiro é a variabilização. A variabilização, exatamente. Ele não saber em que etapas é que ele é recompensado. Certo. 4. Okay? O quarto é a intermitência, mas só recompensamos comportamentos de excelência. Ou seja, intermitência com recompensa de comportamentos de excelência. Ou seja, os comportamentos mais perfeitos são os que a gente vai recompensar. Perfeito. 5. O quinto é a fase da correção. É a fase em que, se ele não executa, nós vamos expor um estímulo que o faça chegar mais rápido à execução. Por exemplo, às vezes o cão fica naquela tipo, tens a bola na mão, estás a falar o quê? Estás a falar o quê? E então a gente usa qualquer estímulo que o ajude a chegar à execução que nós queremos. Se a gente, por exemplo, se é sentar, né? E estamos com a bola na mão, o cão pode estar, ou com a comida, o cão pode estar de tal maneira excitado que nem sequer está a ouvir o que a gente lhe está a pedir. E então Perfeito. nós devemos usar aí o estímulo para que ele tenha a reação e para que nós a seguir possamos entrar na fase 6, que é novamente recompensar constantemente todos os bons comportamentos. Sexto. É o sexto. É recompensar todos os bons comportamentos. Recompensar, me desculpa. Recompensar do comportamento. Então, nós vamos conversar depois para a gente fazer uma live sobre isso. Sobre isso. Sim. Tá bom? Agora, com relação à guarda de objeto, aonde mais se perde ponto? A guarda de objeto onde se perde mais facilmente pontos é na saída. Aonde? Na saída antecipada. Saída antecipada. Se o cão sair e morder fora dos 5 metros, aquilo existem 2 círculos. Tem um círculo de 2 metros e um círculo de 5, em relação ao centro. Certo. Se o cão sair para morder fora dos 5 metros, ele perde por completo o exercício. Perfeito. Se ele sair e morder entre os 5 e os 2, ele perde 5 pontos por cada saída. Certo. E é aí que mais se perde. Que são 3 passagens. Se nas 3 passagens o cão sair antecipadamente sempre, perdemos metade do exercício. São 5 pontos cada vez, são 15 pontos perdidos. Mais depois os outros pontos depois, por exemplo, o cão morde, ele tem 2 segundos para permanecer. Ao fim de 2 segundos ele tem que voltar. Se ele se deixar arrastar, cada metro perde 1 ponto. Entendi. Se ele se deixar arrastar mais do que 10 metros, ele perde o exercício. Se ele se deixar arrastar para fora dos 5 metros, ele perde imediatamente 15 pontos. Então, basicamente, é um dos exercícios mais difíceis mesmo. É mais do que a defesa do dono. Eu disse que era difícil. Tá. Perfeito. E é onde os homens assistentes mais podem fazer coisas, ou seja, é onde o homem assistente se pode expressar mais, é onde ele pode esquivar. Se há um sítio onde o homem assistente pode esquivar, é na guarda de objeto. Ele pode se esquivar na guarda de objeto? Sim. Tá. A guarda de objeto do mundo do ringue é mais difícil do que a guarda de objeto de ringue francês, de ringue belga ou de ringue holandês. Porque é a fusão dos 3 rings, ou seja, em ringue francês só tem um homem a ir lá. E esse homem trabalha as 3 passagens. Em ringue belga tem 2 homens, mas o raio da saída é grande, né? E no caso do cão sair, ele não penaliza de forma igual. Em ringue holandês, o homem vai e o homem quase ajuda pelo movimento do cão a sair, porque o homem baixa sobre o objeto.
e para durante um bom bocado para sair. O mundo do ringue é onde combina isso tudo, ou seja, tem acessórios. Os homens assistentes podem passar, dois homens, ou seja, um pode vir para frente, o outro pode vir por trás. Houve um campeonato do mundo agora que teve 3 homens assistentes aí, ou seja, o cão, além de vigiar um, tinha que vigiar dois, tinha que vigiar um terceiro, porque vieram dois, um de cada lado, para roubar o objeto, e depois veio um terceiro com o acessório para roubar o objeto, escondido com o acessório também. Estão a ver? Portanto, e permite esquivas, permite quase tudo. Estão a ver? Portanto, daí que é um exercício muito difícil, é um exercício que se tem que trabalhar muito. Eu fiquei muito contente quando a Fúria em 2015 ganhou o troféu da melhor guarda de objeto do mundo no Campeonato do Mundo 2015, em que ela foi premiada por esse trabalho. Eu fiquei muito, muito feliz porque foi merecido, mas isso também fez com que o desafio de quem vinha no ano seguinte pensasse, nós temos que roubar o objeto a ele, porque a guarda de objeto dele é quase imaculada, fiz 30 em 30, foi o único cão em 56 cães que fez a guarda de objeto limpa sem penalidades, foi a Fúria. E no ano seguinte, os figurantes depois falaram comigo e eles disseram, nós andámos a pensar como é que havíamos de sacar-te a guarda de objeto, porque se foste a melhor do ano passado, neste ano a gente tinha que te roubar o objeto. Tá. Estou a ver? Mas este desafio é bonito e é bom e é saudável se as pessoas tiverem a atitude certa, estás a ver? Se as pessoas tiverem o lado esportivo dentro disto. Não é uma questão pessoal, é uma questão de desporto, é uma questão de desafio. Eles são desafiados de uma maneira e eu sou desafiado de outra e a gente desafia-se uns aos outros e vamos trabalhando para cada vez trabalharmos mais e melhor. Certo. Professor, nós temos 2 perguntas. O Castelão, ele é figurante e ele estava falando com relação à esquiva, é somente entre 2 e 5 metros, nunca dentre os dois. É confirmado isso? Eu não... ele perguntou, a esquiva é somente entre os 2 e 5 metros, nunca dentre os dois. Confirma? Não, não, não. Não se deve esquivar, cuidado, aqui é um ponto muito importante. Se o cão morder entre os 2 e os 5, ele perde 5 pontos. Agora imaginem que o Castelão estava a 3 metros. Perfeito. E o cão vem para defender o objeto, vem para morder a 3 metros. Certo. E o Castelão esquiva o cão e vai dentro dos 2 metros agarrar o objeto para fugir com o objeto. E o cão, entretanto, morde-o dentro dos 2 metros. O que é que ele fez? Ele ofereceu 5 pontos ao cão. Ah, tá. Porque, vais lá ver, se o cão morde dentro dos 2 metros, nós não podemos penalizar o cão porque o figurante fez um movimento mau. Certo. Se o cão sai para morder entre os 2 e os 5, o figurante deve permanecer. A não ser que ele veja que consegue pegar e esquivar o cão de tal maneira que consiga fazer 10 metros com o objeto. Se ele conseguir afastar o objeto 10 metros ou 8, então vale a pena arriscar. Se ele vê que não consegue, deixe-se ficar quieto. Perfeito. O índio... Porque senão está a oferecer a pontuação ao cão, está a ajudar o cão. Tá. O índio, ele perguntou com relação, já que a defesa do condutor é um exercício tão complexo, por que não tirar, né, ele do pré-múndio para poder incentivar mais as pessoas a estarem praticando o esporte? Em primeiro lugar, um abraço ao índio, que já há muito tempo não o vejo, ele é um bom amigo. E é um bom competidor, há muitos anos que a gente se encontra e tenho acompanhado alguns vídeos dele, vejo que está a meter já uma das filhotas dele a conduzir, é fantástico ver que se traga a família e os mais jovens para andar para a frente com isto, é muito bonito ver, é muito índio legal está de parabéns. O índio está de parabéns por isso. Esses dias foi o índio, a filha do Léo também fazendo. Sim, eu também vi a filha do Léo. A filha do Andrei também participando. E isso é legal. Fantástico. É família.
É Gostei muito. fantástico, é fantástico. Sobre o pré-múndio, penso que o erro não é no pré-múndio. O erro é nos juízes que não entenderam o pré-múndio. Eu fui a pessoa que construiu o regulamento pré-múndio em Portugal, e por isso eu entendo bem. E eu tenho pena que a maior parte dos juízes não entenda o que é o pré-múndio. O pré-múndio, a defesa do pré-múndio devia ser o primeiro passo. Ou seja, aquilo que eu expliquei na defesa do dono, que é o cão permanecer ao lado do condutor, aceitar o comprimento da mão e depois o figurante afasta-se e o condutor consegue caminhar com o seu cão em controle com a proximidade do figurante e o cão não perder, não abandonar o condutor para ir morder no figurante antes do tempo. Portanto, e o pré-múndio, a defesa do dono do pré-múndio, quando a estabeleci, foi para ela ser simples, foi para ser uma coisa simplíssima. Uma linha, 4, 5 passos, em que o condutor, há um encontro entre o figurante e o condutor, há um comprimento, ok? E depois desse comprimento o figurante afasta-se e o condutor anda mais um pouco, ou o figurante fica e o condutor anda um pouco, e depois de fazer 5 metros, o figurante volta e faz a questão. Ou seja, deveria ser isto, isto era a ideia base, a filosofia base da coisa. Só que, lá está, há pessoas que não entendem isto. Há pessoas que não entendem que isto é assim. Porquê? Porque o pré-múndio deve ser uma forma de aderir as pessoas e de as pôr para dentro. Agora, Justo. se as pessoas iniciarem um cachorro, não é? O pré-múndio pode ser feito a partir dos 12 meses, mas se vocês iniciarem uma guarda de objeto quando o cão tem 8 semanas, se iniciarem a escolta às 8, 10 semanas, quando ele tem 12 meses, ele até já pode fazer uma defesa do dono. Agarra, aos 12 meses estava a fazer o primeiro pré-múndio. Aos 16 meses estava no campeonato do mundo de nível 1 e ficou em terceiro. Mas nem todos os cães são precoces e nem sempre nós temos a equipa montada que nos ajuda a fazer todo esse programa. Esse é o pior. Okay? Mas se as pessoas, quem julga, tiver a consciência do que é um pré-múndio, eu em Portugal sempre tenho um juiz cá, quando temos pré-múndios, eu costumo lhe dizer, atenção, o pré-múndio, a defesa de dono deve ser simples. Isto é só para aderir as pessoas, é só para a pessoa vir, conhecer, ganhar à vontade. Certo. Os pré-múndios, normalmente, que tu viste que eu julguei, são sempre muito simples, as defesas do dono, porque é assim que deve ser. Não é para, o pré-múndio não é uma prova seletiva, é uma prova de adesão. Certo. Ou seja, é uma prova para puxar pessoas, não é para selecionar, tanto que não é um título. Não existe o título pré-múndio atribuído para pôr num pedigree. E os países, por exemplo, cá põe-se nos pedigrees o Múndio Ring, mas pré-múndio não se põe. Em França põe-se o brevet, chama-se brevet, chama-se o brevet de ring, mas o brevet de Múndio Ring não se põe. Só se põe o MU. Perfeito. Estás a ver? Há vários países que põem os títulos de Múndio Ring nos pedigrees, mas normalmente se tem pré-múndio, eles não põem. Tá. Porque o pré-múndio é só adesão. Tá certo. Okay. Professor, nós temos agora menos de 10 minutos. Eu quero agradecer assim para o senhor de coração mesmo. Sempre que eu preciso, telefono, converso com o senhor está em prontidão assim para me ajudar. Faz isso, tal acasalamento, tal linha de sangue, treina assim, treina assado. E isso para mim é fundamental, tá? Eu gostaria de falar para as pessoas que estão aqui, foi mais de 50, tá? Em vários lugares, pessoas de vários lugares, com um grande carinho pelo senhor, tá? Então, o que eu vejo em cima disso? Nós temos que procurar profissionais como o senhor, nós temos que valorizar, tá? Tipo, poxa, mentoria, por favor, professor, olha, estou com um problema tal, nós vivemos disso, né? Então, eu acho que o senhor é uma pessoa que ensina muito bem, tem uma didática muito boa, tá? Então, eu só tenho que agradecer mesmo de coração por tudo que o senhor tem feito e me ajudado aí. Aí agora,
gostaria que o senhor pudesse falar para o pessoal um pouquinho aí, que daqui a pouco acabou, mas vai continuar, a live vai continuar aí, nós vamos deixar um tempo disponível. Tá legal? Muito obrigado. Eu que vou terminar por dizer uma das coisas mais importantes de um treino de um cão é a estrutura, é o método, é a sequência, é a consistência. Quase ninguém, mesmo cá e por muitos sítios, às vezes onde eu ando, eu vejo as pessoas que treinam de forma empírica, treinam de forma inspirativa naquele momento. Vamos fazer o quê? Olha, vamos fazer uma guarda-objeto. Não. Não. Lembrem-se, eu vou dar este exemplo, que eu tenho curso de educação física, e o melhor exemplo que eu posso vos puxar para vos dar é este. E aplico muito dos conhecimentos de educação física aos cães, para que os meus cães consigam até aos 10 anos estar em plena forma. Mas uma das coisas muito importantes é assim, pensem assim, se vocês forem à academia e só treinarem supino, só treinarem peito e não treinarem pernas, o que é que vai acontecer? Vocês vão ficar desequilibrados, ou seja, vão ter um grande peito, não têm costas, se calhar porque nunca fazem costas, vão ter um bom tríceps, porque o peito faz tríceps, mas o bíceps não existe, o antebraço não existe, o lombar não existe, o quadríceps não existe, o gêmeo não existe, e então aquilo está tudo mal estruturado, e um dia vai-se desmontar tudo porque está mal estruturado. Ora, eu quando falei, dei o exemplo de fazer um esquema de trabalho como se faz com o caso de um esquema de musculação, porque é exatamente assim que eu faço. É uma coisa tão chata. O Léo teve uma vez, quando foi no Mundial 2011, ele estava lá e o suíço dizia assim, porra, vocês isso são mais... o Celso parece militar, meu, isto é rigorosíssimo, isto tem que ser assim, 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 assim. Eu chateava toda a gente, tinha que ser assim, porque tinha que ser... e este cão tem que ser assim, e aquele cão tem que ser assim. E as pessoas tipo, uau! Porque depois, e ali levávamos 4 irmãos que iam participar no Campeonato do Mundo, e apesar de serem todos irmãos, com a mesma idade, os condutores eram diferentes, então cada cão tinha uma especificidade e tinha uma estratégia específica para esse cão. E é fundamental que ela seja posta na sequência certa. Vamos lá ver, se nós, quem quer treinar força, se fizer um trabalho de resistência, nunca vai ganhar força. Claro. Quem quer ganhar resistência, se fizer um trabalho de força, nunca vai ganhar resistência. Portanto, nós temos que saber muito bem como montar isto. Isto é estratégia, isto é conhecimento. Perfeito. Sem saber uma boa estratégia, a gente vai montando, mas não é bom. Não é bom, é tentativa e erro. E muitas das vezes a gente acha, o cachorro não está correspondendo. Não, o cachorro. Nós não deixamos a estrutura para ele poder corresponder. Perfeito. Vamos ver? E é aqui que a gente tem que centrar. Para se ter sucesso, nós precisamos de estruturar, planear e estruturar. Sem planeamento e estruturação, não há sucesso de qualidade. Show, show. Muito obrigado. Obrigado, já está terminando? Sim. Tá? Já está terminando. Um grande abraço para o senhor, um grande abraço para sua esposa, ao Vasquinho, tá? E obrigado. A família também de Guarapata. Tá? Um abraço também para o pessoal que vai vir no final do ano, né? Do outro lado. Final do ano o senhor vem, né? Sim, em princípio, se tudo correr bem, em novembro, aliás, início de dezembro, estarei aí, se não houver nenhum problema por causa do Covid. Vou estar lá com o senhor. E depois, em abril, no Nordeste. Em abril, sim, no Nordeste. Lá em Campina Grande, se não me engano. É João Pessoa, sim. Campina Grande. Então, olha, que pena que a gente ainda não sabe. O bebezinho vai nascer, né? Da Bruna. Já sei. A Bruna está de parabéns. Tá? Aí, então, nós não sabemos. Mas, quando vê, a gente pensa aí pro ano que vem, se dá para o senhor vir para cá, no final do ano. Vamos tentar conversar. Tá combinado. Tá bom? Combinado. Então, um abraço ao Gabriel e um beijinho à Bruna também, que são 5 estrelas.
Para ti também, para todos os que estão a ouvir, para toda a gente que está a acompanhar a live e espero que tenham gostado. É sempre um momento bom nós podermos ajudar outros. Nós, quando ajudamos os outros, também nos enriquecemos a nós próprios. Verdade, concordo. Esta é a minha filosofia. Pelo menos quando as pessoas são boas de coração é sempre bom e eu fico muito satisfeito por poder ajudar. Perfeito, professor. Muito obrigado mesmo. Tá? Ainda faltam quantos minutos? Tá acabando. Ih, 5 minutos? Nossa, dá pra um monte ainda, professor. Nossa. Vamos falar do quê, agora? 5 minutos ainda. Bom, o senhor que fala. Consegui falar antes do tempo. Hein? Não, e a dona Rosângela chegou e falou, não, tem que falar 1h30. Eu falei, não vai dar. Aí a gente fica aqui, ó. Mas o que o senhor fala pra gente aí? Olha, sendo que o senhor já falou um monte de coisas assim, que motivou a gente, que nos deixou muito feliz. Mas, olha, vamos aproveitar esse restante. Os 6 passos, vamos estudar e passar para as pessoas, junto com esse planejamento que o senhor está falando, da gente dar essa ideia, que realmente, tem muitas vezes, eu vou falar por mim, eu tenho muita noção do meu cão na rua, do meu cliente, que é diferente, as pessoas não querem nada disso, né? Agora, para o esporte, eu gostaria de aprender melhor. Mas, Carlos, sabes, as pessoas na rua não querem porque não sabem. Porque o dia que as pessoas sabem, as pessoas não querem mais o trabalho empírico. E eu digo isto porque cá em Portugal está a começar, todos os desportos estão a começar a ter um grande desenvolvimento. E as pessoas vão começando a saber. E quem sabe, muitas das vezes já não quer. Eu tenho pessoas que experimentam ir treinar com o treinador e ao fim de meia dúzia de dias vêm-se embora porque eles dizem, eu ando lá 2, 3 sessões e não se vê resultados, eu não aprendo nada. E chegam aqui, trazem um cão agressivo na ponta da trela a ladrar para mim, para toda a gente, e no final da primeira aula o cão já sai calado. Na segunda aula ainda faz qualquer coisinha de mau comportamento e no final da segunda aula o homem diz-me assim, você é incrível. Em 2 aulas você conseguiu calar o meu cão e pôr o cão sociável a aceitar as pessoas por perto. Isto era uma coisa que não acontecia. Portanto, e é aqui que eu costumo dizer que cada vez mais, à medida que as pessoas vão conhecendo, as pessoas vão sendo mais exigentes e vão esperando mais de nós. Por isso, nós, como treinadores, se queremos ser bons mesmo no dia-a-dia, temos que ter esta capacidade. O desporto ajuda-nos muito numa coisa, que é no resolver problemas emergentes, porque no desporto sempre temos um problema. A gente vai à prova e acontece um problema, vai aqui, estamos a treinar, acontece um problema. A gente tem que estar constantemente a resolver problemas. E isso é um know-how que quando nós vamos pegar num cão para um cliente de rua, para senta e deita, e o cão corre atrás da cauda. Ou o cão quer roer pedra. Ou o cão quer fazer uma outra asneira. Portanto, este know-how do desporto muitas das vezes pode nos ajudar a ter flexibilidade e a adaptar-se aqui. Perfeito. Uma coisa encaixa a outra, uma substancia a outra. O desporto, em tudo, na ciência, na medicina, o desporto é o que faz evoluir os tratamentos para depois, por exemplo, para os joelhos. O desporto, o que eles testam e o que eles aperfeiçoam para os jogadores de futebol, nós vamos recebendo, todos nós, a população em geral, vamos recebendo inputs daí. Portanto, o desporto é sempre a base, é sempre o enriquecimento por causa a competição fomenta o desenvolvimento de técnicas, o desenvolvimento de eficácia, das estratégias. Estão a ver? Show. Portanto, uma coisa não está separada da outra. Entendi. E aí, eu acho que nós poderíamos chegar e estudar um pouco melhor, ver uma época, um dia que o senhor pode, nós estaremos conversando, aí vamos analisar melhor os 6 passos. Junto com isso que o senhor falou desse planejamento, a musculação aí do adestramento, tá? A estratégia. Mas, professor, um abraço, o senhor está terminando. Um grande abraço para vocês.
Uma Um abraço semana também. maravilhosa, muita paz, saúde para todos vocês aí, tá bom? Tá, Um um abraço abraço. também. Tchau, Tchau, tchau. abraço. Nossa, mas você já pode pegar.